dia, meu nome é Maíra, sou estagiária do curso de Matemática da Universidade Estadual de Goiás, UEG Porangatu, e a nossa aula de hoje, ela será sobre domínio, contradomínio e imagem de uma função. Então, seja uma função f de a em b, onde a é o conjunto de partida e b é o conjunto de chegada. Então, quando nos depararmos com a questão sobre domínio e contradomínio de uma função, devemos estar atento a esta notação. Então, se a função ela é f de a em b, eu tenho que eu saio de a e vou até b. Então, a é o conjunto de partida e b é o conjunto de chegada. Então, o conjunto A, que é o conjunto de partida, ele é chamado de domínio. E o conjunto B, que é o conjunto de chegada, ele é chamado de contradomínio. Então, se é conjunto de partida, é chamado de domínio. Conjunto de chegada, chamado de contradomínio. Um exemplo para a gente ver na prática como que isso funciona. Então, represente através de um diagrama a função f de a em b, sendo a igual a 0, 1, 2 e 3, e b igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Identifique qual conjunto é o domínio e qual é o contradomínio desta função. Então, nós temos que a nossa função, ela é de A em B, ou seja, eu saio de A e vou até B. Então, o meu conjunto A é o conjunto de partida e o B é o conjunto de chegada. Então, sendo assim, o conjunto A é o domínio da função e o conjunto B é o contradomínio da função. A representação através de um diagrama desta função é feita desta forma. Eu tenho o conjunto A com os elementos pertencentes a ele e o conjunto B com os elementos pertencentes a ele. Então, f de A em B, saio de A e vou até B. Imagem de uma função. A função f aplicada em x pertencente a A resulta em um elemento y pertencente a B. Esse elemento y é a imagem de x quando aplicamos a função f. Então, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Eu tenho os elementos pertencentes a A, né, que é o x pertencente a A, que quando aplicado a minha função f de x, vai resultar um y pertencente ao conjunto B, e esse y é a imagem desta função. Então, suponhamos que o meu f de x é igual a 2x. E eu tenho que esse x aqui, ele é igual a 3. Então, para mim aplicar esse 3 nessa função, onde tiver x, eu vou substituir por 3. Então, eu vou ficar com f de 3 é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, 3, quando aplicado na função, me resulta um y igual a 6, e esse 6, ele é a imagem dessa função. Portanto, uma função, ela é composta por 3 componentes: o conjunto de partida, chamado de domínio, o conjunto de chegada, chamado de contradomínio, e a função de correspondência entre esses dois conjuntos, chamado de imagem.
condições necessárias para ser uma função. Então, temos que estar atento a algumas condições para sabermos se as representações, né, através de diagramas, é ou não uma função. Então, a primeira condição, ela diz que todo x tem que estar associado a um y, ou seja, todos os elementos pertencentes ao conjunto A precisam estar associados a um y pertencente ao conjunto B. A segunda condição, ela diz que nenhum x pode estar associado a mais de um y. Então, eu preciso que todos os elementos de x estejam associados a algum y pertencente a B. Porém, eu não posso ter um elemento x associado a dois elementos y. Se eu observar um diagrama e isso estiver ocorrendo, esse diagrama ele não é uma função. Mais alguns exemplos. Aqui pede quais dos diagramas a seguir representam uma função. Então, eu tenho que esse primeiro diagrama, ele não é uma função. Ele não é uma função por quê? Porque eu tenho este elemento x aqui, que não está associado a nenhum y. Já esse outro exemplo, ele é uma função, porque todos os elementos x pertencentes a A, eles estão associados a um y pertencente a B. Note que esses dois elementos x estão associados a um único y. Isso pode acontecer. O que não pode é eu ter um único elemento x associado a dois elementos y. Mais alguns exemplos. Esse primeiro diagrama, eu tenho que todos os elementos, né, pertencentes ao conjunto A estão associados a um y pertencente a B. Então, ele é uma função. Nesse outro exemplo aqui, ó, não é uma função, porque este elemento B aqui, ó, pertencente a este conjunto A, ele não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Esse próximo também é uma função. Veja que cada um dos elementos pertencentes a esse conjunto A estão associados a um elemento do conjunto B. O próximo, ele não é uma função, porque este elemento aqui do conjunto A, ele está associado a dois elementos do conjunto B. Então, ele não é uma função. Lembrando, eu posso ter dois ou mais elementos, né, pertencentes ao conjunto A, associados a um único elemento do conjunto B. Porém, eu não posso ter um único elemento, né, um único x pertencente a A, associado a dois y pertencente a B. Então, vamos ver agora alguns exemplos sobre esse conteúdo. Então, o primeiro exemplo, ele diz o seguinte: dados os conjuntos A e B, determine o domínio e o contradomínio da função f de A em B. Então, se a minha função ela é f de A em B, eu saio de A e vou até B. Então, o domínio dessa função é o conjunto A, pois ele é o conjunto de partida. Então, domínio igual a A, igual a 3, 5, 9 e 12, que são os elementos pertencentes ao conjunto A.
O contradomínio dessa função é o conjunto B, porque o conjunto B é o conjunto de chegada. Então, contradomínio igual a B, que é igual a 4, 5, 7, 12 e 15, que são os elementos pertencentes ao conjunto B. O exemplo 2 pede para você determinar o domínio, o contradomínio e a imagem da função f de a em b, definida por f de x igual a 2x menos 1. Então, aqui temos que A, o conjunto A, possui os elementos menos 2, menos 1, 0 e 1. E o conjunto B é formado pelos elementos menos 5, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, eu vou pegar os elementos pertencentes a A, aplicar na função f de x, que vai me gerar um elemento y pertencente a B, que será a imagem dessa função. Então, domínio, né, igual ao conjunto A, porque é o conjunto de partida. Contradomínio igual a B, que é o conjunto B, conjunto de chegada. Aplicando na função, temos f de x igual a 2x menos 1. Vamos pegar os elementos de A e aplicar na função. Então, o primeiro elemento é o menos 2. Então, f, onde tiver x, substitui por menos 2. Então, f de menos 2 é igual a 2, vezes menos 2, menos 1. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 1, menos 5. O próximo elemento é o menos 1. Então, f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1, menos 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 1, igual a menos 3. Próximo elemento é o 0. Então, f de 0 é igual a 2 vezes 0, que é igual a 0. 0 menos 1, menos 1. O último elemento é o 1. Então, f de menos 1 é igual a 2 vezes 1, menos 1, que é igual a 1. Então, a imagem dessa função, ela é igual aos elementos menos 5, menos 3, menos 1 e 1. Então, esses elementos, né, que são a imagem dessa função, eles pertencem ao conjunto B, porém não são todos os elementos, né, pertencentes ao conjunto B, que é a imagem dessa função, apenas os elementos menos 5, menos 3, menos 1 e 1. O exemplo 3, ele dá os diagramas, né, conjunto A, formado pelos elementos 0, 1, 2, 4, 7, 8 e 10, e dá o conjunto B, formado pelos elementos 0, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 12, e ele pede para determinar o domínio, o contradomínio e a imagem da função f de a em b. Se é f de a em b, eu saio de A e vou até B. Então, o domínio dessa função são todos os elementos pertencentes ao conjunto A. Domínio é igual a 0, 1, 2, 4, 7, 8 e 10. O contradomínio dessa função são todos os elementos pertencentes ao conjunto B. Então, B, contradomínio, né, no lugar do B é CD, que é contradomínio. Aqui, você substitui o B por CD, que é contradomínio. Contradomínio é igual a 0, 2, 3, 4, 6, aqui ficou sem uma vírgula, 7, 9, 10 e 12. Então, a imagem dessa função são todos os elementos, né,
do conjunto B, pertencentes ao conjunto B, que estão associados aos elementos do conjunto A. Então, todos esses elementos que estão associados com os elementos do conjunto A é a imagem dessa função. Então, temos o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 10 e o 12. Então, esses elementos associados ao conjunto A é que são a imagem desta função. Obrigado, pela atenção de todos. Desejo bons estudos a vocês, uma ótima semana. E eu vou estar disponível no grupo de WhatsApp. Para qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar, que eu vou estar ajudando vocês da melhor maneira possível.